Fala galera do canal Investidor Nômade, aqui quem fala é Henrique Gais e novamente a gente vai falar aí sobre essa guerra. Realmente a gente não sabe o que vai acontecer e eu avisei para vocês, tem que diversificar. Então realmente a diversificação é tudo e hoje dentro desse vídeo eu vou falar todos os setores que são beneficiados, são afetados, setor de commodities, setor de proteína, setor financeiro, setor de utilities. Então fica até o final do vídeo que tem muito conteúdo bom. Então, antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá saindo vídeo toda segunda, quarta e sexta às 19 horas. Então, para não perder nenhum vídeo, não ficar de fora, ative aí as notificações. Mas agora, sem enrolação, o que a gente estava esperando aconteceu. O Putin invadiu a Ucrânia e eu acho realmente ridículo. A Rússia tem absurdamente mais poder de guerra do que a Ucrânia e a situação é totalmente desproporcional. A Rússia tem em torno de 13 mil tanques, enquanto a Ucrânia tem 2 mil. A Rússia tem mais de 6 mil armas nucleares, enquanto a Ucrânia tem 0. Então, realmente, o mundo está querendo ajudar a Ucrânia. Mas tem essas histórias de sanções. Realmente fica uma novela, a gente nem sabe o que vai acontecer. Mas, enfim, até respondendo muitas perguntas aí de diversas pessoas, se isso realmente afeta o Brasil. E realmente sim, afeta e afeta muito. Se a gente for olhar o petróleo lá no dia 24, na quinta-feira, quando realmente estourou o bombardeio, subiu 7%, já ultrapassando 100 dólares o barril. Então, realmente isso afeta no quê? Afeta no nosso preço da gasolina. E tem gente falando aí, gasolina chegar a 8, 10 ou 9 reais. Isso é factível. Realmente agora o petróleo já subiu mais ainda. E é factível, tem que esperar realmente se vai ocorrer esse reajuste da Petrobras. E outra coisa que é o temor é justamente a inflação. Então, commodities subindo tende a ter uma inflação mais alta, eu já falei num vídeo anterior isso. E também eu falei que inflação alta, juros alto. Juros alto, o pessoal sai da bolsa e vai para renda fixa. Então é importante a gente ter isso em mente e a gente está preparado para isso com os nossos investimentos. Mas isso eu já falei no outro vídeo. Hoje é para falar sobre os setores que vão ser beneficiados e que vão ser afetados dentro dessa guerra, dentro dessa crise, entre aspas, né? Então vamos para o primeiro setor, e é justamente óleo e gás. A visão é que os Estados Unidos e a Europa não vão deixar de comprar óleo e gás russo. Isso significa que tem mais um poderio para o país asiático. E no curto prazo pode continuar essa escalada dos preços, mesmo com a liberação das reservas dos Estados Unidos. E no médio prazo, a cotação está realmente nas mãos da OPEP, com a questão da redução das ofertas. Já a Petrobras pode ter um reajuste no combustível, salvo se o dólar não cair muito. Creio que não é muito factível, mas se o dólar cair bastante, tende a não ter esse reajuste tão forte. Então isso já impacta muito o que a gente estava comentando, que é a inflação, e também pode impactar na PEC dos combustíveis. O segundo setor que a gente vai falar é o setor agrícola. A Rússia e a Ucrânia são responsáveis por 17% da produção mundial de milho e 20% da produção de trigo. Nesse sentido, os principais impactados são os produtores das commodities aqui, como Brasil Agro, São Martinho e Jalles Machado. E isso torna que tenha um aumento de receita dentro dessas empresas. A Rússia também é o maior produtor de fertilizantes. Isso a gente está vendo muito aí na internet, muita gente falando dos fertilizantes. Isso também impacta muito forte no custo dessas empresas. O Brasil fica realmente refém das sanções russas, porque se tiver uma sanção negativa para o Brasil, aumenta o custo dessas empresas, então a margem dessas empresas fica menor. Mas em países que o custo operacional, o custo de produção, que é realmente o Brasil, é menor, ele tende a se beneficiar, ganhar uma fatia maior do mercado e essas empresas então tendem a valorizar aí nesse curto prazo. O terceiro setor que a gente vai falar é o setor de proteínas. O maior impactado de todo o setor é a BRF. Com o aumento do trigo e do milho, o custo dessa empresa se torna maior, porque isso é o insumo fundamental dela para as aves e o percentual maior da receita dela é através das aves. Então, BRF é muito impactada negativamente. A JBS também pode ser impactada, possui uma pequena fatia ali na seara, e a Marfrig será menos impactada. O quarto setor que a gente vai falar é o setor de bebidas. A Ambev segue com pressão no custo dela, justamente pelo aumento do trigo.
Então, o aumento do trigo baixa um pouco a margem dela, porém, com a inflação aumentando, tende a aumentar o consumo. Então, ela está nesse impasse, tem de ser beneficiada até em certo ponto. O quinto setor e um dos mais comentados aí é o setor de varejo. E nesse setor, o principal risco é o poder de compra do investidor. Com a guinada das commodities, a inflação sobe e o poder de compra fica mais escasso, então tende a piorar para esse setor. O consumo em varejo perde o share of wallet e principalmente as empresas de linha branca, como Via Varejo, Magazine Luiza, tendem a perder mais aí nesse curto prazo. Justamente por ser um consumo mais cíclico, essas empresas sofrem mais com essa guerra, com essa inflação mais alta. E o setor de e-commerce tem beta maior com a tecnologia, também sofre bastante com volatilidade nesse curto prazo. Nos impactos diretos, a Alpargatas sofre porque o insumo dela é feito de petróleo, então o custo dela vai ser maior, e a Avon também porque o top mercado dela, top 8 mercado, é Rússia, então também sofre a Avon. A preferência dos analistas aí no setor de varejo é para títulos que são mais líquidos e tem mais perfil de alta renda, mais líquidos focando em açaí, que se tende a beneficiar com a inflação, e mais de alta renda focando em Arezzo e Grupo Soma. E o próximo setor é o setor de shoppings e ramo imobiliário. O setor de shoppings, os analistas estão vendo que não vão ser tão afetados, justamente pelo reajuste da inflação e do IGPM. A questão de vendas nas lojas, eles enxergam que tende a ter um fluxo menor. Porém, eles enxergam que esse reajuste dos aluguéis tende a ser maior do que a baixa dos fluxos. Então, é positivo para o setor. No setor imobiliário, mais focado em construção, o risco é da inflação realmente do custo dos materiais para construção. Então, média e baixa renda tende a sofrer mais. O alta renda também tende a sofrer com uma redução de demanda. Então, esse setor tende a sofrer um pouco nesse curto médio prazo. E o próximo setor que vamos falar é o setor de utilities. O setor é razoavelmente seguro, ele tem os reajustes dos aluguéis atrelados à inflação e é um setor que anda bem junto com o PIB. O PIB do Brasil tende a subir aí nesse médio prazo também. As companhias de transmissão tendem a compor mais as carteiras aí de dividendos e tendem a ser as queridinhas justamente por esses reajustes mais consolidados e ter um contrato mais longo. Elas, no entanto, estão bem precificadas já na bolsa, justamente pelo yield ser bem alto aí nesses últimos anos. E os analistas enxergam que companhias com crescimento mais acelerado tendem a ser mais beneficiadas, como o Ômega Geração e Equatorial. E por fim, o último setor, mas não menos importante, o setor financeiro. O impacto no setor financeiro é bem limitado. O que os analistas veem um pouquinho de risco é a questão de câmbio, mas eles têm um hedge bem consolidado. Então, basicamente, também com o aumento da taxa de inflação, tende a baixar o poder de compra ali na poupança, mas nada que prejudique muito os bancos. E eu, para ser bem sincero, até quero que caia bastante os bancos, porque estava muito barato, se cair mais vai ficar mais barato ainda. Os grandes bancos, então, não são tão afetados. Então, também é um setor onde tende a se beneficiar nessa guerra. Mas então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês, espero ter trazido um conteúdo de qualidade. Quis trazer realmente vários setores que a gente gosta bastante e lembrar vocês, sempre diversificar, que a gente não sabe o dia de amanhã. Então, deixem nos comentários aí qual setor vocês acham mais interessante e eu vou ficando por aqui. Até uma próxima!